E aí pessoal, beleza? Bom, aulinha de capacitores. Vamos começar aqui pelo básico, na introdução. O que é um capacitor e qual que é a sua função? Bom, já escrevi na primeira linha que a função de todo capacitor é basicamente armazenar carga elétrica para poder liberar toda essa carga de uma vez só. Uma bateria normal, né, um gerador comum, ele não consegue liberar muita carga de uma vez só, porque a carga não está acumulada dentro do gerador. Ele só produz uma DDP, né, ele gera uma força eletromotriz, que vai fazer com que as cargas ao longo do circuito comecem a se movimentar devido ao campo elétrico que se estabelece dentro do fio. Mas não tem como um gerador, por mais que ele tenha uma alta força eletromotriz, ele não consegue gerar muita corrente elétrica porque a carga não está armazenada dentro dele. Então os capacitores eles vão fazer justamente isso. Eles vão armazenar muita carga para que de repente ele consiga liberar muita carga de uma vez só, né? Então quando você precisa de muita energia por curto intervalo de tempo, né, aí você tem que usar capacitores. Suas aplicações são inúmeras, né? Se você pensar no desfibrilador cardíaco, aqueles que aparecem em série, né, em que a pessoa tem que dar um choque no coração para ver se ele volta a funcionar. Aquelas coisinhas, né, que ele coloca na mão para dar o choque são justamente os capacitores, né? Ele carrega aquela máquina, né, o desfibrilador, e descarrega tudo de uma vez só, passando ele pelo coração da pessoa. Se você pensar no próprio flash de uma câmera fotográfica, né, também funciona com um capacitor. Você tem que carregar primeiro o capacitor e quando você aperta o botão para tirar foto, ele vai liberar muita carga para aquela lâmpadazinha, né? A lâmpada tem um alto brilho, mas por curto intervalo de tempo. E assim por diante, né? Muitos circuitos elétricos, quase que todo circuito eletrônico, ele acaba usando vários capacitores para poder armazenar, liberar e assim por diante. Agora, como é que ele se constitui, né? São basicamente duas armaduras, né? Duas placas em algum formato. E é importante que entre essas duas placas nós tenhamos um isolante, né? Um meio dielétrico. Por quê? Porque se você tiver um condutor ligando as duas placas, a carga não vai ficar armazenada, a carga vai acabar passando de uma armadura para outra. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a carga não passe de uma para outra, ficando armazenada nas duas armaduras. Por isso que entre os dois é comum você ter, por exemplo, vidro, ar ou qualquer outra coisa que seja isolante, ok? E é perigoso se você colocar muita carga no capacitor, pode ser que ele consiga fazer aquele rompimento, né, da rigidez dielétrica, que é basicamente quando você tem muito campo por causa de uma DDP muito alta e acaba que o isolante consegue conduzir carga. Então é possível, né, você estourar um capacitor se você colocar uma carga muito grande, de tal forma que o isolante entre eles acaba deixando de ser isolante. Aí o capacitor não vai funcionar, né, ele vai estragar, porque ele não cumpriu com a sua função, beleza? E aqui uma coisa importantíssima para resolver as questões de circuitos que tem capacitores. Muita gente fica com medo, né, quando vê aquele circuito gigantesco e uns capacitores ele no meio e pensa que a questão vai ficar mais difícil, né, porque caramba, agora além de gerador, resistor, agora também tem capacitores, meu Deus, e agora? Na verdade, quando aparece um capacitor num circuito, é mais fácil de resolver. Porque sempre que você tem um capacitor já carregado, né, o capacitor já está carregado, não vai passar corrente elétrica por ele. Então o seu circuito vai ficar mais simples, porque em algum pedaço, caso tenha um capacitor, você não precisa considerar a corrente elétrica passando por ele, tá bom? Aí na resolução das questões, a gente vai ver isso com mais precisão, ok? Aqui eu coloquei uma imagem, né, que está até na apostila de vocês. São basicamente três formatos mais comuns de capacitores, né? Nós temos essa primeira figura mostrando um capacitor de placas paralelas, que é o que a gente está mais acostumado a desenhar, só que não é tão comum assim de se ter na prática, ok? No segundo a gente tem um cilíndrico, né? Que na prática é mais comum de se obter. Se você der um Google, né, e pesquisar para comprar um capacitor, você vai ver que muitos deles têm o formato cilíndrico, tá bom? E a gente tem o capacitor esférico, né? Todos eles têm duas placas, que ele está chamando aí de placa A e de placa B, né? A que estiver carregada no polo positivo, fica carregada positivamente, e a que está ligada no polo negativo, fica carregada negativamente. Vamos entender agora, passo a passo, como que funciona o carregamento e o descarregamento de um capacitor. Aqui eu tenho um circuito bem simples, tá? Uma fonte, um gerador, fornecendo uma DDP-U, uma lâmpada, né, que vai representar um resistor, que a gente quer ligar, né, que a gente quer fazer passar uma corrente,
E ali no meio a gente tem um capacitor. A princípio, deixa eu tirar meu rosto daqui. A princípio, nosso capacitor está descarregado, completamente descarregado. E a primeira coisa que a gente tem que fazer então é ligá-lo no gerador para poder carregar o nosso capacitor, né? A gente tem que ligar nosso capacitor numa tensão, numa DDP, numa força eletromotriz. Então essas duas chaves aí, né, de cima e de baixo, eu vou fechar elas aqui, ó, no nosso gerador. O que acontece agora, né? O que acontece a partir de agora? Como o nosso capacitor estava descarregado, eu posso dizer que o potencial dele, tanto na armadura de cima quanto na armadura de baixo, era de 0 volts, né? Então eu tinha aqui, ó, um potencial de 0 volts, embaixo também de 0 volts. Enquanto que no gerador nós temos dois potenciais, né? Um positivo, que eu vou chamar de potencial A, e o negativo, que eu vou chamar de B. Lembra que o fato de ser positivo e negativo só quer dizer que um potencial é maior e o outro potencial é menor, beleza? Então, na hora que eu fechar ali o circuito, né, com o gerador e o capacitor, você percebe que vai ter passagem de corrente elétrica do potencial positivo para a placa de cima, né, para a armadura de cima do capacitor, já que temos uma DDP entre os dois. Então, aqui eu vou fazer a representação da corrente elétrica, né? Vai surgir uma corrente elétrica, ó, desse polo positivo até essa placa do capacitor. E depois, uma outra corrente elétrica que vai da placa do capacitor de baixo até o polo negativo da nossa bateria. Aqui você tem que ter muita calma para entender o que realmente está acontecendo, tá? A gente diz que está passando uma corrente elétrica no circuito, mas toma muito cuidado, porque a corrente ela não consegue de fato atravessar pelo capacitor, né? Ela não vai passar de uma placa para outra, ela não vai atravessar aquele meio isolante que tem entre as duas placas. A gente meio que tem uma corrente interrompida. Ela vai até uma placa, aí não tem corrente entre as duas placas, e depois a corrente meio que continua da outra placa para o outro polo da bateria. Então é como se tivesse uma corrente contínua no nosso circuito, né? Porque é a mesma corrente de cima e de baixo, só que ela é interrompida ao chegar no capacitor, ok? E o que acaba acontecendo? A gente tem a placa de cima, né? Como a corrente está chegando nela, ela começa a adquirir carga positiva. E a placa de baixo, como a corrente está saindo dela, ela começa a adquirir carga negativa, ela começa a perder carga. Se você for mais da pessoa realista, né, que quer entender fisicamente o que está acontecendo, a gente sabe que essa corrente é o sentido convencional apenas, né? Porque, de fato, o que acontece é a movimentação dos elétrons livres. Então, se eu fosse pensar em elétrons, o que está acontecendo de fato é que a placa de baixo, que está ficando negativa, está recebendo elétrons, os elétrons vão ficando acumulados na placa de baixo, e a placa de cima está perdendo elétrons para o nosso gerador. E como a placa de cima vai perdendo os elétrons, ela acaba ficando positiva, ok? Então o sentido real dos elétrons seria no sentido anti-horário, enquanto que a corrente convencional está no sentido horário. Belezinha? De boas? Acontece que essa corrente vai encontrando cada vez mais dificuldade para passar, né? Já que as placas começam a adquirir um potencial também, vai chegando uma hora que essa DDP vai acabando, né? Essa DDP vai diminuindo. E vai chegar uma hora que ele entra em equilíbrio, não havendo mais a passagem de corrente. Fazendo um gráfico, né, de como se comportou a corrente ao longo do tempo, nós teríamos um decaimento exponencial. Na hora que eu liguei as chaves, começou a passar uma corrente bem intensa. Mas à medida que o capacitor começa a se carregar, essa corrente vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, até chegar a valores praticamente nulos, né? Como é um decaimento exponencial, a gente sabe que não vai chegar exatamente igual a zero. Mas chega um momento que ele tende a zero e a gente já fala que o nosso capacitor está em equilíbrio, né? Está 100% carregado. E agora, como eu já tinha comentado antes, o que você não pode esquecer aqui é que ao completar o carregamento, não vai ter mais corrente, ó. Eu vou fazer agora o capacitor já com bastante carga positiva aqui na placa de cima e negativa aqui na placa de baixo.
e não vai passar mais corrente porque os potenciais das placas ficaram iguais aos potenciais da nossa bateria, né? Então, lembrando, eu tinha falado que minha bateria fornecia os potenciais A e B, né? Então, chega uma hora que o meu capacitor também fica com esses mesmos potenciais. Potencial A e potencial B. Então, a DDP do meu capacitor vai ficar igual à DDP que ele foi fornecida, né, que ele foi aplicada. Quando isso acontece, não tem mais passagem de corrente e ele está carregado. Belezinha? De boas? Vamos agora promover o descarregamento, né? O grande objetivo é que eu consiga acender essa lâmpada, fornecendo muita carga por pouco intervalo de tempo. Então, vou virar aqui, ó. Etapa número 4. Já está carregado, né? Deixa eu desenhar aqui as carguinhas, né? Ele já está carregado, eu desconectei ele da minha fonte, né? E agora o próximo passo é conectá-lo a um resistor. Ele vai funcionar como se fosse uma bateria com carga armazenada, né? O que uma bateria não costuma fazer, o nosso capacitor vai conseguir. Ele tem uma DDP e ele tem muita carga armazenada. Basta você ligá-lo agora no nosso resistor. Então vou fechar aqui essa chave, ó, para a direita e aqui embaixo também para a direita. Tenta perceber aí, ó, qual vai ser o sentido da corrente elétrica que vai passar no circuito agora, né? Lembra que a corrente convencional é sempre do mais para o menos, né? Sempre do mais para o menos. Então aqui, ó, desenhando, nós vamos ter essa corrente aqui. Saindo da placa positiva, passou pela lâmpada e vai chegando aqui na placa negativa, promovendo o descarregamento do nosso capacitor, né? Ele vai se descarregando devido a essa passagem de corrente elétrica, né? Ele vai liberando as cargas e isso vai promovendo, né, uma certa potência para essa lâmpada daqui, né, que vai começar a brilhar muito intensamente. Beleza. Se eu fosse fazer o gráfico, né, dessa corrente, vai ficar bem parecido com a corrente de carregamento. Só que eu vou trocar o sentido, né? Eu vou colocar ela aqui no eixo negativo, porque ela está no sentido contrário ao passar pelo capacitor, né? É só uma questão de referencial, tá, gente? É uma questão bem simples, ó. Deixa eu voltar aqui na figura de antes, no carregamento. Tá vendo que no capacitor, ela estava passando aqui de cima para baixo, né? A corrente elétrica, ó, de cima para baixo. Agora, quando eu estou descarregando, a corrente está passando de baixo para cima. Tudo bem, ela não passa de fato. Você pode estar se questionando isso, ela não passa de fato. Mas se eu fosse definir um sentido, né, seria de baixo para cima. E eu faço o gráfico também exponencial, só que no eixo negativo. E prontinho, vai ficar assim. Até ficar um valor extremamente baixo, tendendo a zero. E a gente fala que ele já está completamente descarregado. Acontece que suas cargas positivas, elas conseguiram neutralizar as cargas negativas, né? Até porque nós temos, certamente, a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa, né? Só muda o sinal. Se aqui eu tinha uma carga mais Qzão, aqui eu tinha uma placa menos Qzão. E aí todas as cargas se neutralizaram, beleza? Então aqui, ó, só para ficar bonitinho, ainda fechado no nosso resistor, ele volta a ficar neutro e a corrente é igual a zero. Prontinho. Beleza? Vamos lá. Próximo tópico. Então agora que você já entendeu como que um capacitor carrega e se descarrega, vamos falar de alguns cálculos que podem ser feitos a respeito do capacitor, né? Deixa eu colocar meu rosto para cá. Vou ampliar um pouquinho também, né? Ok. Então lá, aqui eu escrevi o seguinte: a carga armazenada é proporcional à sua DDP. Isso é até intuitivo, né? Quanto mais carga ele vai adquirindo, maior vai ser na DDP entre as suas armaduras, né? Entre as suas placas. Então vou fazer um gráfico disso, que vai ficar assim, ó. Já que a carga é proporcional à DDP, quando não tem nenhuma carga, é porque ele não tem nenhuma DDP nos seus terminais. E quanto mais carga eu vou colocando, à medida que ele vai sendo carregado, ele vai tendo mais DDP, até se igualar com a DDP que ele foi fornecida e ele ficar completamente carregado, né? Carregado com a DDP final, U, e com uma carga final
quesão. Primeiro conceito que a gente vai colocar aqui é o conceito de capacitância, né? Você já deve ter ouvido falar disso. Basicamente vai medir o quão bom é o capacitor, né? Qual que é a sua capacidade de armazenar carga elétrica. Um bom capacitor vai ter uma alta capacitância. Um capacitor ruim vai ter uma baixa capacitância. E por definição, tá? Não tem o que você tentar entender ou não entender aqui, né? Por definição, a gente diz que a capacitância de um corpo, nesse caso de um capacitor, é dado pela razão da quantidade de carga que ele consegue armazenar dividido pela DDP que ele possui, tá bom? Ou uma outra forma de você querer escrever, né, seria que a carga que ele consegue armazenar é proporcional à DDP que lhe é aplicada. Eu estou colocando esse segundo formato, claro que é a mesma equação, né? É só para que você consiga ver isso como sendo uma função linear, que deu origem a essa reta que está desenhada, né? Pensando na segunda equação como sendo uma função linear, a gente sabe que aquele termo que multiplica a variável u, que é a DDP, ele corresponde ao coeficiente angular da reta. Então, só uma questão mais até matemática aqui, né, do nosso problema, é que tendo essa reta daqui, né, tendo esse gráfico, se eu pegar a inclinação, ó, vou pegar aqui a inclinação, θ, a gente pode afirmar que a tangente de θ é igual à capacitância do nosso capacitor. Ou seja, dependendo do quanto que essa reta está inclinada, a gente pode determinar se a capacitância é alta ou se a capacitância é baixa, né? Pode ser que apareçam algumas questões que queiram comparar, né, dois capacitores apenas fazendo um comparativo da inclinação. Apenas fazendo um comparativo da inclinação das suas retas, beleza? O cálculo em si não é muito importante não, né? Saber que é tangente, professor, tem que calcular a tangente do ângulo, meu Deus. Não, isso aqui é meio irrelevante. Só para você entender que tem a ver a inclinação com a capacitância. E agora, só vamos fazer uma análise, né, das unidades de medida. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. Qual vai ser a unidade de medida da nossa capacitância, né? Vou colocar aqui entre colchetes para mostrar que é uma análise dimensional, tá? De unidade de medida. E pegando na definição, a carga a gente sabe que é medida em coulombs. E a DDP a gente sabe que é medida em volts. Então é basicamente quantos coulombs por volts. Quantos coulombs de carga ele armazena para cada 1 volt de DDP. A gente vai começar a chamar isso, a gente vai batizar esta razão de farads, em homenagem a Michael Faraday, né? Um grande cientista aí das antigas. Deixa eu escrever aqui. Farads. Prontinho. Então, quando você pegar um capacitor, né? Se um dia você tiver essa experiência de ver um capacitor na prática, né? Geralmente eles são bem pequenininhos, né? Pensando assim em circuitos eletrônicos, né? Microeletrônicos também. Eles são bem pequenininhos, assim, geralmente no formato cilíndrico. E aí você dá uma olhadinha assim nos números, né, que vão estar escritos, vai ter algumas informações, né, qual que é a DDP máxima, para ele não estourar, quanto de carga ele armazena, papapá. E vai ter lá um valor, e logo em seguida vai ter provavelmente o micro F, né, que seriam quantos microfarads. Em geral as capacitâncias são bem pequenas, né, coisa da ordem de 10 a menos 6. Então na hora que você vê esse MF, né, você sabe agora que é microfarads, tem a ver com a capacitância daquele capacitor. Se você quiser um bom capacitor, é só você ir procurando um que tenha muitos farads de capacitância. E outro cálculo, né, outra conta que a gente pode fazer aqui é em relação ao quanto de energia tem armazenada no nosso capacitor, né? Se as cargas estão ali, né, armazenadas em cada armadura, a gente tem uma energia potencial elétrica armazenada que na hora que você liga no resistor vai ser descarregada, gerando alguma outra energia, né? Como se você conseguisse levantar um objeto, armazenou energia e soltou. Só que agora para uma questão mais elétrica, né? Bom, aqui você vai pensar no seguinte: a energia armazenada seria em módulo igual ao trabalho feito pela força elétrica ao deslocar as cargas até o capacitor. E o trabalho feito pela força elétrica, se você voltar lá nas aulas de eletrostática, você vai lembrar que é carga vezes DDP.
né? Quando você tem uma carguinha que você tem que levar ela até um outro ponto, né? O trabalho feito pela força elétrica para produzir esse deslocamento é só pegar o valor dessa carga e multiplicar pela DDP. Só que aqui a gente tem um problema. Quando você está carregando o capacitor, né? Cada carga que atravessa vai atravessar um potencial diferente, porque à medida que ele vai sendo carregado, a DDP nos seus terminais vai sendo alterada, né? Por isso que o gráfico é uma reta. Quando você não tem nenhuma carga, você não tem nenhuma DDP. Aí quando você tem um pouquinho de carga, essa carga será deslocada por uma pequena DDP. Aí depois você coloca mais um pouquinho de carga, vai ter mais um pouquinho de DDP e assim por diante. Resultado, não dá para usar essa fórmula de carga vezes DDP, porque para cada carga acaba tendo uma DDP diferente, né? Quanto mais carga vai, maior é a DDP, né? Aí mais carga, aí mais DDP. Então a forma correta para a gente conseguir achar essa energia armazenada seria, na verdade, pegar o valor da área dentro daquela curva. Já deu para perceber que a área dentro do gráfico, né, é muito útil em vários conteúdos de física. Quando você não tem algo constante, né, que não dá para usar a fórmula, você busca sempre encontrar esse valor através da área do gráfico, ok? Então, basicamente, vou fazer aqui de outra cor. A nossa ideia seria calcular a área desse triângulo aqui e dizer que corresponde à energia armazenada. Bom, como é a área de triângulo, a gente vai fazer base vezes altura sobre 2, né? Deixa eu só escrever aqui, ó. Área. A base vai ser a própria DDP, né? A altura vai ser a carga final que está armazenada. Então, o resultado disso é que a energia armazenada é igual a Q de carga vezes U de DDP dividido por 2. A área de triângulo, né, tem que dividir por 2. Pronto, você pode só decorar essa fórmula e jogar nas questões que aparecem em capacitores, tá bom? Tem outras variações, né? Se eu começar a misturar o conceito de capacitância com o cálculo de energia, aí eu posso chegar em outras formulazinhas que são apenas variáveis disso que já está escrito, tá bom? Vamos ficar só com Q vezes U sobre 2. E nas questões a gente começa a fazer algumas substituições de uma equação na outra. E é claro que a unidade de medida de energia, em qualquer área da física, né, mecânica, física térmica, elétrica, sempre será o famoso joules, né, no sistema internacional. Perfeito. Então, olha, questões simples de circuito, as questões mais fáceis que aparecem, são geralmente essas aqui, que tem que calcular capacitância ou calcular energia, né? E eu digo que é fácil porque é simplesmente você jogar na fórmula, coloca os valores e descobre o que ele está pedindo. Não tem muito segredo, né? Não tem muito o que pensar, ok? Agora, um cálculo mais raro de aparecer, né? Um pouco mais difícil de ser cobrado, até porque é um cálculo mais difícil, é em relação ao capacitor de placas paralelas, tá? Esse cálculo daqui eu vou colocar só por desencargo de consciência, né? Vai que aparece na prova da UNB, né? Ou na prova do Enem, mas eu sinceramente eu acho difícil, tá? Pouquíssimas provas colocam esse cálculo, geralmente eles são os vestibulares de São Paulo, né? Que são um pouco mais complicados. Vamos lá, vamos ao que interessa. Eu tenho esse capacitor de placas paralelas e ele tem uma distância entre as duas armaduras, que eu estou chamando de Dzinho, e as placas paralelas têm uma certa área, que eu estou chamando de área azão, né? Na hora que eu ligar no meu gerador, vai armazenar a carga, e eu vou desenhar essa carga armazenada, considerando já o capacitor em equilíbrio, né, totalmente já carregado. Então, carga positiva aqui em cima, que está ligada ao polo positivo da bateria, e carga negativa aqui embaixo. Ok. Bom, você deve lembrar que quando a gente tem placas paralelas com cargas opostas, né? A gente tem a mesma carga, né? Mais Qzão em cima e menos Qzão embaixo. Nessa região entre as duas placas vai surgir certamente um campo elétrico e esse campo elétrico será uniforme, né? Quando você tem placas paralelas, nós temos a formação de campo elétrico uniforme. Deixa eu escolher aqui uma cor melhor. Prontinho. Aí eu faço aqui linhas de campo paralelas e igualmente espaçadas, ó.
Linhas paralelas igualmente espaçadas. Da positiva para a negativa, né? Da positiva para a negativa e assim por diante. Prontinho. Temos esse campo elétrico aqui. Estamos no céu. Lembra disso, né? Céu significa campo elétrico uniforme. Acontece que existe um cálculo para esse campo elétrico aqui. Quando nós temos placas paralelas, né, e igualmente espaçadas, o campo elétrico aqui dentro pode ser calculado pela seguinte expressão. Campo elétrico E é igual a densidade de cargas, dada pela letra sigma minúsculo, né, que é tipo esse Ozinho daqui, sobre a permissividade elétrica daquela região entre as placas. Letra Epsilon, permissividade elétrica, tá? Permissividade elétrica. Infelizmente, a dedução desse cálculo, né, eu nem passei para vocês porque é uma dedução bem complicada, envolve uma chamada lei de Gauss, que só costuma ser passada a nível de ensino superior. Então, infelizmente, você vai ter que aceitar essa relação daqui, ou você vai aceitar o resultado final que eu vou encontrar aqui, tá? Você pode só decorar a resposta final, porque esse cálculo em si, ele dificilmente é cobrado, tá? Ele não é a nível de ensino médio e nem de vestibulares, não. Eu só vou usar isso para poder fazer uns cálculos e tentar chegar na capacitância desse tipo de capacitor, ok? Aqui eu vou fazer duas substituições. Primeiro, pensando no campo elétrico, sendo ele uniforme, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Sendo esse campo elétrico uniforme, eu vou usar a fórmula do Edu. Para quem não lembra, a fórmula do Edu é essa daqui, ó. Campo elétrico vezes a distância é igual a DDP entre as placas, beleza? Aí você passa a distância dividindo, e nós temos que a DDPU sobre distância é igual ao campo elétrico. E a outra substituição que eu faço aqui também é em relação à nossa densidade superficial, né? Essa letra sigma aqui, ó. O que significa mesmo essa densidade, né? Como o próprio nome diz, superficial, você vai pegar toda a carga e dividir pela área na qual ela está distribuída. Então, do lado direito, nós ficamos com carga sobre a permissividade, e vezes a área. Ok, agora é só, né, fazer uma álgebra, né, que a gente chega na seguinte relação. A carga sobre a DDP é igual a permissividade elétrica vezes a área sobre a distância. E isso daqui que a gente encontrou, né, nada mais é do que a capacitância. A carga sobre a DDP, né, é a capacitância. Então a capacitância pode ser obtida por essa expressão daqui, ó, permissividade, área e distância. Pode só decorar, infelizmente, né, alguns vestibulares costumam cobrar isso, então tem que saber essa expressão. E tem que saber também interpretar, né, essa nossa equação. Entenda o que isso significa. Tem um certo sentido, né? Se você pensar direitinho, tem um certo sentido, tem uma certa lógica por trás disso. Primeiro, vamos pensar na área, né? Se eu tenho uma área maior, vamos pensar aqui em proporcionalidade, né? Se eu tenho uma área bem grande, você concorda que vai ser mais fácil de acumular carga? Você vai ter mais espaço para as cargas armazenarem naquele capacitor. Por isso que a sua capacitância também vai ser maior. Então, você quer um capacitor bom, né? Um capacitor forte, é só você fazer ali duas placas com a maior área possível. A parte ruim é que ele vai ficar muito grande, né? Mas enfim. Outra coisa, distância. Você concorda também comigo que se eu colocar essas duas placas muito próximas, né, se eu for diminuindo a distância entre as duas, vai ter uma atração maior entre essas cargas opostas e aí você também consegue armazenar mais cargas, né? Então, com uma distância muito pequenininha, a gente consegue também atrair mais cargas para essa placa. Só tem que tomar cuidado para não romper a rigidez elétrica, né? Então, deu para entender que o melhor capacitor que a gente tiver seria um capacitor com área muito grande, uma área superficial muito grande, e com as duas placas bem próximas uma das outras, ok? Aí a capacitância vai ser cada vez maior. E essa permissividade elétrica
tem a ver com o tipo de material que você vai colocar ali no meio, né? Se você colocar um material que se permite polarizar, ou seja, que ele tem uma boa permissividade elétrica, você vai ter uma capacidade também maior, ok? Então é isso. Esse cálculo só vale para capacitor de placas paralelas. Se a gente pegasse um capacitor cilíndrico, né, ou aquele esférico lá que eu coloquei no primeiro slide, isso não acontece, tá? É só para o capacitor plano. Essa área é uma área plana e a distância é a distância entre os planos. Perfeito? Agora vamos para o último tópico, que é basicamente você associar capacitores, né? Como é que funciona a associação de dois ou mais capacitores. Deixa eu me colocar aqui no cantinho, beleza? Assim como a gente faz para resistores, né? Nós podemos colocar capacitores em série ou capacitores em paralelo. Vamos analisar aqui essa associação em série. Eu vou dizer o seguinte: o meu gerador fornece dois potenciais, né? Polo positivo e polo negativo, que eu chamarei de A e B. Potencial A o positivo, potencial B o negativo. Então aqui, ó, na extremidade da esquerda da associação, nós temos esse potencial A, e na extremidade da direita da nossa associação, nós temos o capacitor B. Eu coloquei três capacitores com capacitâncias diferentes, né? C1, C2 e C3, que vão ficar carregados atingindo o equilíbrio. O que acontece aqui? Né? Qual que é a grande característica que você tem que entender nessa associação? Acontece que as cargas que cada capacitor armazena têm que ser obrigatoriamente iguais, tá? Professor, por quê? Vamos pensar o seguinte, vamos supor que esse primeiro capacitor ficou com uma carga mais Qzão e desse lado menos Qzão, tudo bem? Se você pensar no lado direito, o fato dele estar com cargas negativas na armadura da direita, quer dizer que teve um excesso de elétrons, né? Alguns elétrons ficar armazenados nessa placa da direita. Mas o fato de ter chegado elétrons nessa placa da direita é porque no outro capacitor saíram elétrons da placa da esquerda. O que eu estou te falando basicamente é que eu quero que você analise esse conjunto daqui, ó. Vou fazer de roxo aqui para você ver o que eu estou falando, ó. Esse conjunto. Está vendo que esse cara está polarizado, né? Ele está induzido. Se você tem cargas negativas que foram para o lado esquerdo, é porque o outro lado vai ter a mesma quantidade, só que de carga positiva. Então, por indução de um capacitor no outro, né, estando todos em série, por indução, o próximo capacitor tem que estar com exatamente o mesmo excesso de cargas, mais Qzão. Depois, menos Qzão, que vai induzir no terceiro capacitor, mais Qzão. E aqui, menos Qzão. E assim por diante. Seria impossível você ter mais cargas de um lado do capacitor e menos carga no capacitor vizinho, né? Isso seria irreal, já que antes de carregar estava tudo neutro, beleza? Outra forma de interpretar, se você não gostou muito dessa explicação, é pensar na corrente elétrica. Lembra que, numa associação em série, todos os dispositivos recebem a mesma corrente, certo? Então, durante o carregamento, se passou a mesma corrente em todos os capacitores, ao final do carregamento, todos eles têm que ter a mesma carga, porque passou a mesma corrente pelo mesmo intervalo de tempo, ok? Agora, a DDP não, né? A DDP não foi a mesma. Para eu obter a DDP final entre os pontos A e B, eu teria que sair somando a DDP de cada capacitor. A DDP do primeiro, mais a DDP do segundo, mais a DDP do terceiro. Parecido com a ideia de resistores em série, né? Um resistor tem uma queda de potencial, o outro tem mais uma queda de potencial e o outro tem mais uma queda de potencial. Então, no total, eu tenho que sair somando todas essas quedas de potencial. Agora sim que eu vou fazer o tal do capacitor equivalente. Pensando que toda essa DDP entre os pontos A e B fosse colocada apenas um capacitor, eu posso fazer a seguinte substituição. A DDP dele seria a carga que ele consegue armazenar sobre a sua capacitância, né? Que eu vou chamar de capacitância equivalente. E para os outros, separadamente, eu faço a mesma coisa. Qual que é a DDP no primeiro capacitor? É a carga que ele consegue armazenar dividido pela sua capacitância. E do segundo, é a carga que ele consegue armazenar dividido pela sua capacitância. E a mesma coisa para o terceiro e assim por diante. Mas como eles carregam todos com a mesmíssima carga, né, por indução,
Então, eu vou simplificar aqui, ó, essa carga de cima de todos. E nós chegamos em um cálculo que já é familiar para você, né? Você já viu esse cálculo aqui antes. O inverso da capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre capacitância 1 mais 1 sobre capacitância 2 e assim por diante. Caraca, professor, então está parecido com a associação de resistores em paralelo? Exatamente. É tipo o contrário da associação de resistores. Quando nós temos capacitores em série, você faz a regrinha dos inversos, que seria uma regra de resistores em paralelo, ok? Então é só você meio que inverter a lógica de capacitores para resistores. E na associação em paralelo vai acontecer justamente o oposto, né? Pensando primeiro nos potenciais, na DDP que é fornecida para cada um, né? De novo, se minha bateria fornece os potenciais A e B, então todos os meus capacitores vão ficar submetidos a estes mesmos potenciais, né? Aqui em cima, ó, todos vão ter este potencial A. E aqui embaixo, todos eles vão ter este potencial B. Então, igual a gente já tinha aprendido para resistores, né? Numa associação em paralelo, continua valendo que todos têm a mesma DDP, né? Todos estão submetidos aos mesmos potenciais. Agora, a carga não tem mais aquela questão de indução de um no outro, né? Como eles estão em fios diferentes, como eles estão associados em paralelo, eles não estão ligados pelo mesmo fio, cada um pode ter puxado uma quantidade de carga diferente, né? Um não depende do outro. Então, vou dizer que esse primeiro aqui conseguiu armazenar uma carga mais Q1 e menos Q1. Esse outro uma carga mais Q2 e menos Q2. E o último uma carga mais Q3 menos Q3. Ok. Vamos pensar então aqui qual que é a relação se eu fosse substituir todos eles por apenas um capacitor, né? Se eu fosse colocar todos eles com apenas um capacitor, eu vou ter que somar todas as cargas, né? A carga do primeiro vai se somar com a carga do segundo, que vai se somar com a carga do terceiro. E uma dúvida muito comum que eu, pelo menos, tinha era: professor, mas por que eu não fiz isso na primeira associação em série? Porque na associação em série, a carga de um é exatamente a mesma carga do outro, por causa da indução. Então você não vai somar as cargas, porque na hora que você pega a carga de um com a carga do outro, vai dar exatamente a mesma coisa. Já tinha a mesma quantidade de carga, né? Você não vai conseguir aumentar a carga, já que um está induzindo o outro. No segundo, não. Na associação em paralelo, essas cargas são totalmente independentes. Uma não está induzindo a outra. São totalmente separadas. Então, eu vou juntar todas elas e vou falar de uma carga equivalente como sendo a carga do primeiro capacitor mais a carga do segundo capacitor mais a carga do terceiro capacitor. Vamos substituir de novo na equação de capacitância. No lugar da carga, eu posso colocar capacitância vezes DDP. E aí que vem o the jump of the cat desse cálculo, já que todos os capacitores estão com a mesma DDP, eu vou conseguir simplificar essa DDPU e vai sobrar apenas a soma das capacitâncias. Como a gente já esperava, né? Já que é parecido com resistores, aqui vai ficar que a capacitância basta você somar, a capacitância equivalente, né? Basta você somar a capacitância de cada um dos capacitores. Perfeito. Aí na prática, você vai analisar os circuitos que possuem capacitores. Se tiver mais de um capacitor, você tem que ver o tipo de associação e se dá para simplificá-los com uma capacitância equivalente. Tudo bem? Bom, bons estudos para você. Qualquer coisa, mande suas dúvidas, tá? Não se esqueça de resolver os exercícios desse capítulo de capacitores. É um capítulo muito importante, tá? É muito cobrado em vestibulares e muita gente acaba errando porque não sabe lidar com capacitores em circuitos. Lá tem várias questões boas para você treinar. Valeu e até a próxima.